A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, povo salvo em Cristo Jesus. Meus irmãos, a gente, toda vez que a gente vai ler e meditar a palavra, a gente tem alegria em convidar vocês para conosco acompanhar a leitura da palavra. E hoje não é diferente. Sintam-se, em nome de Jesus, convidados para a gente ler e fazer uma meditação na palavra de Deus hoje. E a meditação que a gente vai fazer em Apocalipse, capítulo 22, do 18 ao 20, ou do 18 ao 21, que é a conclusão do livro. Mas, Senhor nosso Deus, nosso Pai, é através desta oração, Pai, que a gente entra e através dessa oração a gente entra em harmonia contigo, como sempre a gente está. E a gente faz esse convite de sempre, Senhor. Permanece conosco como convidados de honra, como privilégio para nós ter o Senhor em nosso meio. Vinde, Senhor Jesus. Fica no nosso meio através de seu Santo Espírito, nos dando sabedoria para a gente ouvir a sua palavra, meditar a sua palavra. Nós que aqui estamos lendo e meditando, e abençoa todos aqueles que também estão lendo e meditando a sua palavra através desse canal. Amém. Amados irmãos, vamos fazer essa leitura da palavra, depois uma meditação. Mas a gente faz esse convite também. Se vocês forem tocados por Deus, vamos comigo. Se inscreva no canal, nesse canal, toque em inscrever-se e toque no sino e toque na opção para todos, porque todas as vezes que a gente estiver lendo e meditando a palavra de Deus, vocês estão recebendo a comunicação. Isto é, se vocês se inscreverem no canal, se inscrevam e nos ajudem a espalhar o Evangelho para todos os povos, línguas e nações, através dos canais de comunicações. Postando, ouvindo a palavra, meditando. Hoje Deus nos deu um grande veículo de comunicação. São as redes sociais, são Facebook, Instagram, o próprio YouTube, que é este canal que nós estamos lendo e meditando. E a gente pede que vocês puderem, se inscrevam no canal e vamos espalhar a palavra de Deus conosco, como Jesus assim mandou, para pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado é salvo. Então, meus irmãos, Apocalipse 22, a partir do versículo 18 até o 21, diz assim a palavra de Deus: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus trará a sua parte da árvore da vida. Deus tirará daqueles que tirar ou diminuir, Deus tirará uma parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz certamente: venho cedo e venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Meus amados irmãos, isso aqui é a conclusão da Bíblia, é a conclusão do livro de Apocalipse e também a conclusão da Bíblia. Apocalipse capítulo 22, do versículo 18 a 21, foi que a gente leu. E aqui a palavra de Deus, no capítulo anterior, no 21, explica a maravilhosa cidade que o povo de Deus vai morar. E a gente vê uma bênção. É uma bênção porque diz também o povo que vai ficar de fora. E a gente tem que avisar por amor.
Porque amar não é passar a mão na cabeça. Amar é avisar aquelas pessoas que a gente ama o perigo da morte, o perigo da condenação. Isto é, da condenação daqueles que ouvem a palavra de Deus e não obedecem. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus e passam a obedecer, salvos estão. Como a palavra de Deus mesmo diz, quando Jesus ordena para a gente pregar o Evangelho, e de pregar aí a palavra de Deus, o Evangelho, tudo que eu vos ensinei, a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E a cidade santa que a gente leu no capítulo 21 de Apocalipse, é uma maravilha, é uma bênção. São riquezas infinitas. E a maior riqueza que vamos ter é sermos iluminados pela face do Cordeiro e pela face de Deus, do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também em Cristo Jesus. Lá a gente não vai precisar nem da lua nem do sol, porque não vai ter noite. Vai ser uma claridade só, e toda essa iluminação, toda essa luz a gente vai receber de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus e do próprio Deus. Como Jesus falou, verdade é: eu sou a luz, quem crê em mim jamais viverá em trevas. E lá na cidade santa, todos os que hão de herdar vai ser iluminado e eternamente vai ser viver na claridão do Cordeiro e do Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai também, para a honra e glória de Deus. Meus irmãos, e aqui no texto lido, pede para a gente não aumentar nem diminuir a palavra de Deus. Não tirar nem diminuir, mas pregue a palavra de Deus como realmente ela é. Meus irmãos, não vamos pregar nada que não esteja fundamentado na Bíblia Sagrada, que não esteja fundamentado na palavra de Deus, porque a ordem de Jesus é, depois que ele ressuscitou, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E mandou a gente pregar esse Evangelho a toda criatura. Mas ele mandou pregar todas as coisas que ele nos ensinou. Toda a palavra de Deus. E agora o texto aqui nos conscientiza que a gente não tire nem um tio nem um jota da palavra e nem aumente, mas pregue tudo que na palavra de Deus está escrito. Tem muitas religiões aí que deixam de se fundamentar na palavra de Deus, deixam de pregar a verdade para pregar doutrinas e preceitos de homens que eles pregam, e quando você procura na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, não vai encontrar esse fundamento. Meus irmãos, não são essas palavras de homens, não é dogmas de religiões, não é doutrinas e preceitos de homem que não tem fundamento bíblicos. Não são essas palavras mentirosas que eles pregam sem ser a verdade, que é a palavra de Deus. Não são dogmas de homens, não são coisas que eles tiraram da mente deles que levam ao céu. Não. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é a palavra de Deus. E quando ele ressuscitou, ele disse: ide e ensinai todas as coisas que eu vos ensinei. E a palavra de Deus pede aqui que a gente não tire nem um tio, nem um jota e nem acrescente, mas pregue somente o que está escrito, porque aqui vai ter punição para quem mexer com a palavra de Deus, diminuir ou aumentar. Mas a gente pregar somente o que Jesus nos ensinou, porque a palavra de Deus é 100% verdadeira. Não precisa a gente aumentar nem diminuir para não passar por mentiroso, porque pregando a palavra de Deus a gente está fundamentado na verdade. Mas quando você deixa de pregar a palavra de Deus para ir pregar fundamentos de homens, preceitos de homens, dogmas de religiões que não tem nada a ver com a palavra, você está sujeito a passar por mentiroso, e passa por aqueles que conhecem a voz do Mestre.
Jesus disse que as ovelhas deles conhecem a voz dele, e pode ainda estar no mundo pecaminoso, mas no tempo determinado eles vêm. E Jesus conhece as ovelhas dele pelo nome. Então todos aqueles que são ovelhas de Jesus Cristo, que é trigo de Deus, conhecem a palavra de Deus. E quando ouve um determinado ser humano pregando aquilo que não tem fundamento bíblico, a gente conhece, a gente sabe, porque a gente tem o Espírito Santo. A gente tem o Espírito Santo para dizer a gente que aquilo ali não tem fundamento bíblico. E aquilo ali não leva ninguém para o céu. Ou seja, palavras e doutrinas de homens, dogmas de religiões que estão fora da palavra de Deus, não leva. Pelo contrário, desvia aqueles que não são de Deus, eles que não têm entendimento, seguem os dogmas de homens, seguem os preceitos e doutrinas humanos e não vai encontrar o caminho que leva ao céu, porque o caminho que leva ao céu é Jesus Cristo somente. E mais uma vez a gente pergunta, quem é Jesus? E mais uma vez a gente responde, Jesus é a palavra de Deus que veio ao mundo e se fez carne em Cristo para nos ensinar a salvação, a saber, todo aquele que crê e obedece essa palavra, salvo é pela fé dada, que é dom de Deus e não é mérito humano, é mediante a fé e a graça de Deus, não é mérito humano, é graça de Deus, dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, que veio ao mundo. E essa palavra de Deus é a mesma palavra que já existiu desde o princípio. Foi quem criou todas as coisas. Jesus Cristo, como palavra de Deus, ele tem a primazia em tudo. Foi ele que criou todas as coisas. Foi ele, através da palavra, foi que toda a criação passou a existir. E sem a palavra de Deus, nada do que existe existiria. Mas através do poder de Deus e do poder da palavra de Deus é que todas as coisas existem. Porque tudo foi criado por intermédio da palavra, como diz lá em João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1 assim nos narra. No princípio era a palavra de Deus, a palavra era Deus e estava com Deus. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. E todas as coisas só existem por causa da palavra. E essa palavra de Deus que criou o ser humano e todas as coisas é a mesma palavra que veio ao mundo e se fez carne. No ser humano, Jesus Cristo. Ser humano, Jesus Cristo, gerado por Deus no ventre de uma mulher. O ser humano, Jesus Cristo, foi gerado no ventre de uma mulher para nos resgatar da lei. E Jesus Cristo, como Deus, ele se esvaziou para poder nascer como homem e para poder ser obediente em tudo. Porque como Deus não tem a quem obedecer, porque não tem ninguém acima dele. Deus não toma conselho com ninguém. Deus, quando fazia as promessas aos santos profetas, ele jurava por ele mesmo, porque não tinha ninguém, nem tem e nem vai haver, nem nunca existiu e nem vai existir ninguém acima de Deus. Todas as coisas estão submissas a Deus. Então, Jesus Cristo, para vir como homem, ele teve que se esvaziar como Deus, para como homem ele nascer e ter uma mãe como homem e ser um ser humano, carne e sangue como homem, porque Deus é espírito. E importa para ele, para Deus, que os seus adoradores adorem espírito em verdade, que são os que nascem de novo pela água e pelo espírito em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, Jesus para vir, ele é como palavra de Deus. A palavra de Deus se fez carne, mas não no ventre materno de uma mulher. Quem se fez carne no ventre materno de Maria foi Jesus Cristo, ser humano. Quando Jesus nasce, a palavra de Deus se fez carne nele para salvar todo ser humano que crê e obedece, todos aqueles que são chamados por Deus para obedecer, que recebem o Espírito Santo para obedecer, porque nem todos os seres humanos são filhos de Deus, todos os seres humanos são criaturas de Deus. A gente passa a ser filhos de Deus no momento que a gente nasce de novo pela água e pelo Espírito, no momento que a gente crê
e passa a obedecer a palavra de Deus. É quando a gente sai das trevas para a luz, sai da morte para a vida e passa a ser filhos de Deus. Aqueles que nascem de novo através do crer e obedecer a palavra de Deus. Então, meus irmãos, é como diz a palavra de Deus aqui, que a gente não fale nada, não pregue nada que não tenha fundamento bíblico, que não tenha respaldo na palavra de Deus. Não preguem doutrinas humanas para vocês não se decepcionarem. Não preguem dogmas humanos, nem vocês também obedeçam os dogmas humanos para não se decepcionarem. E no dia da vinda de Cristo, Jesus disse que nem só aqueles que dizem Senhor, Senhor será salvo, mas é todos aqueles que ouvem e que guardam e que obedecem à palavra de Deus. Não, para vocês no dia não se decepcionar com as doutrinas que aprenderam de homem, com obediência às doutrinas de homens que não têm fundamentos bíblicos, como essa que diz que Deus tem mãe. Deus não tem mãe. Na Bíblia, Deus toda a vida existiu. A palavra de Deus, Jesus como palavra de Deus, Ele criou a humanidade. Jesus como palavra de Deus é antes de Adão e Eva, porque quando Ele criou o homem, Ele falou, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E nessa época não existia nenhum ser humano na face da terra. Mas quando Jesus criou o primeiro casal, foi com aquela palavra que ele disse, saída da boca de Deus. Jesus, o Cristo, estava no interior do Pai. Porque três testificam no céu. O Espírito, o Pai, o Espírito e a palavra. Três testificam no céu, repetindo, o Pai, a palavra e o Espírito. E três dão testemunho na terra, o Espírito, a água e o sangue. Mas no céu, Jesus, quando criou todas as coisas, quando ele disse assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, ele já estava no interior do Pai. Então ele existiu antes de tudo. Ele existiu antes do primeiro casal, Adão e Eva. Ele existiu antes de Abraão, como ele disse, antes de Abraão eu sou. Ele existiu antes de Maria. E todo ser humano reconhece Jesus, os salvos que recebem de Deus esse entendimento, reconhece Jesus como palavra de Deus, como o Filho de Deus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e é salvo em Cristo. Todos aqueles que recebem sabedoria do Espírito Santo, eles, doutrinados por Deus, são para ter esse entendimento. Mais uma vez repito, não acreditem nem dê ouvidos aos ensinamentos humanos que não têm respaldo bíblico. Não dê crédito às doutrinas e preceitos de homens, os dogmas de homens que não têm fundamentos bíblicos. Porque para que no dia da vinda do Senhor você não diga, Senhor, Senhor, eu não fiz isso em seu nome, e ele dizer, não foi em meu nome, porque não fez segundo o modelo da palavra que ele veio, dos ensinamentos que ele veio ao mundo para ensinar. Porque ele mandou os pregadores da palavra de Deus pregar e ensinar tudo que ele ensinou. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus e que creem e obedecem, eles estão fundamentados na rocha, como ele mesmo diz. Quem crê e obedece a minha palavra é semelhante a um homem intelectual, um homem que recebe de Deus sabedoria e constrói sua casa em cima da rocha. A rocha é Jesus Cristo, a rocha é a palavra de Deus. Quem crê e obedece, tempestade nenhuma derruba. Porque vem vento contra essa casa, bate contra essa casa e ela não consegue derrubar, ela nem sequer se abala, porque está fundamentado na rocha, na palavra de Deus. Mas aqueles que não estão construídos em cima da rocha, na palavra de Deus, é semelhante a um homem que não tinha sabedoria nenhuma e construiu sua casa na areia, em um alicerce raso, e nas primeiras ventanias que vieram, derrubaram aquela casa porque ele não estava bem fundamentado. Então são aqueles, a casa construída que não está na rocha, que não está fundamentada na palavra, a casa daqueles construtores que não têm inteligência e construíram a sua casa
num alicerce raso. São aqueles que ouvem e que não obedecem à palavra de Deus. São aqueles que constroem e que dá crença às doutrinas e preceitos de homens mentirosos que não pregam a verdade que é a palavra de Deus. São aqueles que dão ouvidos a homens mentirosos que pregam dogmas de religião que não têm fundamentos bíblicos. Esses aí estão alicerçados na areia e vão cair. Quando Jesus chegar lá vai dizer: Senhor, não fiz isso no meu nome, não. Você não estava alicerçado nos meus ensinamentos, na minha palavra. Mas aqueles que estão alicerçados na palavra de Deus, que ouvem e que creem somente a palavra de Deus e obedecem a palavra de Deus, eles irão chegar de cabeça erguida no dia da vinda de Jesus. E assim essa casa vai estar de pé perante o Senhor Jesus. A casa que ele disse que somos nós, templo do Espírito Santo, a habitação de Deus em Espírito, porque é um povo que deu ouvido à palavra de Deus. A fé salvadora vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E é quando Jesus entra e faz morada nessa casa. É a casa construída na rocha. São todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e que guardam e que obedecem, para a honra e glória do Senhor. Meu Deus e meu Pai, nos abençoe e nos dê sabedoria para a gente entender o que o texto falou aqui, que a gente não aumente nem diminua a palavra de Deus, mas pregue e ouça e acredite e creia somente no que está escrito, somente nos ensinamentos de Jesus, para que assim a gente não seja decepcionado no dia da sua vinda, mas a gente esteja como uma casa construída na rocha, como casa de Deus, como templo do Espírito Santo, porque essa casa que Deus construiu na sua igreja, sabe quem é a pedra? É a pedra principal, a pedra viva, a pedra angular, é o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus. E nós somos as pedrinhas que juntamente com Ele a gente soma e forma essa casa espiritual e oferece os sacrifícios de louvores e de intelectualidade recebida pelo Espírito Santo, que é o nosso culto racional, um culto de inteligência recebida de Deus. Então, porém, meus irmãos, renuncie às doutrinas humanas que não têm fundamento bíblico. Em nome de Jesus, renuncie os ensinamentos e preceitos de homens mentirosos que não ensinam a palavra de Deus e que não ensinam a sua palavra que eles ensinam. São mentirosas porque não estão fundamentadas na palavra de Deus. E quem se fundamentar na mentira vai ser queda nas primeiras ventanias. No dia da vinda de Jesus vai cair no barranco, e o final desses que não deram ouvido à verdade, que é a palavra de Deus, mas deram ouvido à mentira do mentiroso e do pai da mentira e dos filhos do mentiroso, que são os homens que pregam fundamentos de homens, que pregam preceitos de homens, que pregam dogmas de homens que não tem nada a ver com a palavra. Esses aí, o final deles é lago de fogo. Mas todos aqueles que são templo do Espírito Santo, casa de Deus, habitação de Deus em Espírito, templo do Espírito Santo, porque ouve somente a palavra de Deus e obedece somente a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos ser rocha ou casa construída em cima da rocha. Jesus Cristo, a palavra de Deus vivo, é digna de toda aceitação. É digno da gente ouvir e obedecer, porque são palavras de vida eterna e são palavras que salvam. Seja você uma casa construída em cima da rocha, em cima da palavra do Senhor. Seja você morada de Deus em Espírito, templo do Espírito Santo, para que quando Jesus vir, essa casa esteja de pé e assim nós, pelo poder de Deus, eternamente entrar na cidade santa pelas portas. Povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Paz do Senhor, meus queridos,
Que Jesus me abençoe e vocês também, hoje e sempre. Amém.